gente, nós estamos com a Tarciane Pires, que é psicóloga infantil, e hoje nós estamos aqui falando sobre a agressividade infantil. Como é que a gente pode lidar com essa situação e ajudar os nossos filhos? A doutora vai reforçar a informação de como a gente pode ajudar os nossos filhos e como a gente pode entender esse ambiente. Então, para você que chegou agora ou para você que já estava acompanhando a nossa conversa, a gente dá continuidade ao contexto, né, doutora? Vamos lá, então, explicar para quem está em casa, mais uma vez, para que as pessoas possam entender o que a gente tem que analisar dentro de uma casa, dentro dessa família, quando a gente fala de agressividade infantil. E você estava falando a respeito de comportamentos. Às vezes a criança tem uma agressividade de chegar a bater nos pais, né, nas pessoas, nas crianças. E às vezes não, é birra, né? Sim. Queria que você pudesse dar continuidade. Pronto. Geralmente a gente vê só o que a criança está manifestando, né? Como se fosse ali um iceberg. É lá a pontinha, né? A criança está manifestando ali birra, né? Irritação, choro, né? E a própria agressividade, né? Às vezes batendo, empurrando, né? Gritando, quebrando coisas. E isso é a pontinha do iceberg. Lá embaixo, submerso, tem várias coisas que a criança está querendo nos mostrar, só que está escondido. E a gente precisa analisar isso, né? O que a criança realmente está querendo dizer com esse comportamento, né? O que ela está querendo expressar. E aí a gente chama atenção também para essa barriguinha, né? Para essa mãe. A gestação influencia nisso? Existem vários fatores, tá? Existem fatores neurobiológicos, existe a genética, existem os fatores ambientais, né, e os fatores sociais. Então, sim, vai influenciar o contexto que a criança vive, vai influenciar a forma como ela vai lidar e vai resolver os seus problemas, porque tudo isso ele é aprendido durante a nossa vida, né? A criança vai aprendendo desde cedo como lidar com as questões, como lidar com os problemas. E muito do que ela aprende, ela vê na família, em casa, no ambiente familiar. Acho que a gente pode, então, diferenciar esses dois lados. O que é uma agressividade infantil e o que é um outro comportamento. A gente vai poder falar sobre esse assunto com a durabilidade dessa agressividade. A gente vai poder analisar esses pontos. Muitas vezes, como as pessoas costumam dizer, que menino mal educado. Quando você chega num local que o menino faz birra, cai no chão, quer porque quer algo, se você não dá, ele é agressivo. Como psicóloga, como a gente pode ajudar esses pais? Como é que eles podem analisar e dizer assim, não, meu filho é agressivo, não, meu filho tem birra, meu filho... Às vezes esse problema não vem da criança, mas vem da família. Nossa, é complicado, né? É bem complexo, mas bem assim... complexo. O comportamento, né, essa agressividade, tem, como eu falei, existe vários fatores. E a gente tem que identificar o que está causando isso para poder a gente saber como vai ajudar essa criança. Às vezes realmente está relacionado a algum transtorno que a criança tem e ela tem mais dificuldade de se autorregular. Por exemplo, a idade vai influenciar? Sim, porque o que acontece? A parte do cérebro que ela é responsável pela nossa racionalização, pelas tomadas de decisões, né? Ela só começa a ser formada praticamente por volta dos 3, 4 anos de idade, né? E ela só termina de se desenvolver lá por volta dos 24 anos, que é o córtex pré-frontal. Então, a criança está ainda em fase de amadurecimento, de desenvolvimento. Então, é muito mais difícil para uma criança se autorregular do que um adulto. Porém, isso também ele é aprendido, por isso desde cedo a família tem que ensinar, os pais devem ensinar, os pais cuidadores devem ensinar a criança a lidar com suas emoções. E uma coisa muito importante é ensinar a criança a verbalizar, porque muitas vezes esse comportamento é porque a criança não consegue verbalizar. Às vezes até nós adultos não conseguimos verbalizar as nossas emoções, dizer o que a gente está sentindo. E para a criança é mais difícil ainda. Eu estou frustrado porque meu coleguinha não quis emprestar o brinquedo dele para mim. É muito difícil a criança verbalizar dessa forma. E aí ela já tem um pouquinho mais de idade para ter essa compreensão. Já tem outras crianças que são menores e mostram uma certa raiva e uma certa agressividade. Tem diferença entre raiva e agressividade?
Assim, a raiva, ela é o sentimento, é a emoção. A agressividade é o comportamento. Já é a atitude. É a atitude, é o comportamento, é a ação. E quando existem as duas coisas juntas? A raiva em si, todas as emoções, elas são importantes e fazem parte da nossa vida. Né? A raiva em si, ela traz uma carga assim, de energia muito grande. E a forma que as pessoas têm, às vezes, de extravasar é tendo comportamentos agressivos. Exatamente por conta dessa carga emocional que é muito grande dentro do organismo. Né? Então, a criança precisa extravasar de alguma forma. Então, ensinar a criança a se autorregular é importante. Por exemplo, com as leis que nós temos hoje, a gente precisa observar muito. Por exemplo, os meus 2 filhos. Graças a Deus eu consegui trabalhar com os meus 2 filhos simplesmente falando. Né? O mais novo, em alguns momentos eu tive que ser mais firme. Mas ele entendeu o recado. E aí o que chama atenção? Tem crianças que elas têm essa agressividade, elas continuam com essa agressividade e às vezes os pais não querem acreditar que precisa de um cuidado maior, que precisa de um profissional, que você tem que realmente avaliar o que está acontecendo com aquela criança, se ela está passando por alguma situação de doença ou até mesmo de dificuldade realmente. Muitas vezes você não quer ouvir até uma pessoa que tem mais experiência, da própria família. Como que essas pessoas podem ser ajudadas a entender o que está acontecendo com o filho dela para que isso não chegue numa fase da adolescência, já tenha passado de uma certa idade e você não tenha mais como resolver essa situação? Os pais precisam observar o comportamento da criança, como eu disse. Eles precisam ver o que está por trás daquele comportamento agressivo, né? O que ela está querendo dizer. É interessante que, às vezes, as crianças, quando estão algum comportamento ou com algum tipo de angustiada ou com sintomas de depressão, né, um dos comportamentos que ela tem, um dos sinais é a agressividade. Né? Então, ela está passando por um sofrimento, ela não sabe verbalizar esse sofrimento, então ela demonstra de forma agressiva, se demonstra agressiva. Então, os pais têm que ter muito cuidado realmente e observar o que está acontecendo com seu filho. E aí é interessante a ajuda do profissional, por quê? Porque o profissional é que vai avaliar, né, o que está mantendo esse comportamento. Né? E como é que essa mãe e esse pai têm que agir quando essa criança, por exemplo, nessa agressividade, dá um tapa no rosto da mãe, sendo ainda tão pequeno, né, tendo menos idade, ou tenha outros comportamentos que vêm agredir outras pessoas em ambientes públicos? Como lidar com essa situação logo de início? Pronto. Eu vou falar assim, um passo a passo do que os pais podem fazer durante esse momento de agressivo. Né? Às vezes a pessoa não sabe nem como lidar, porque as leis estão aí, são necessárias e muitas vezes a pessoa não sabe como agir. Tem a situação muitas vezes da vergonha ou até mesmo querer mudar esse comportamento dessa criança. Primeiro passo, procurar um profissional. Sim. Aí a gente fala de duração e fala de intensidade. Quando é que ela tem que ficar com um alerta? É a questão da duração, se persistir esse comportamento por um longo período, se a intensidade for muito grande, é importante buscar ajuda. E como eu falei, é um passo a passo para os pais, né, lidarem com esse comportamento agressivo da criança ou com qualquer outro comportamento, mau comportamento do seu filho. Primeira coisa, a gente precisa ver isso como uma oportunidade de ensinar habilidades de vida para os nossos filhos. Eu digo isso porque eu tenho 2 também. Tenho 2 rapazes, né? Um de 7 e um de 11. Parabéns! Então, a gente precisa ver esses momentos difíceis como um momento de ensinar habilidades de vida para ele. Né? Olha, meu filho está passando por isso, então o que eu posso ensinar para ele agora, nesse momento? A partir desse ponto que a gente consegue ver esse comportamento como uma oportunidade, os pais já vão agir de forma diferente. Porque muitas vezes os pais tendem a achar que a criança está ali disputando com você, está querendo medir força com você e entra naquela disputa de poder realmente e aí não sai daquilo, né? Nem resolve a situação e nem ensina nada para o filho.
né, não ensinam uma habilidade. Então, ver esse comportamento como uma oportunidade é o primeiro passo. Segundo é acolher a emoção da criança, né, acolher e validar o sentimento dela, porque ela está sentindo alguma coisa, ela está frustrada, né, ela está se sentindo ali ameaçada, está sentindo raiva, está sentindo, né, às vezes ciúme, né, de um irmão ou de um coleguinha. Então, a gente tem que observar o que realmente ela está sentindo e validar esse sentimento do seu filho. Então, filho, eu estou percebendo que você está muito chateado. Então, filho, eu estou percebendo que você está muito triste, né? Eu estou percebendo que você ficou com muita raiva nesse momento. Então, quando a gente fala isso, a gente já está ensinando a criança também a verbalizar sobre as emoções. Porque a partir do momento que a gente ensina a criança também a verbalizar, a gente está ensinando um vocabulário emocional. E isso ajuda a criança na autorregulação também. Tá? É você entender o que ela está sentindo naquele momento. E quando é uma criança que não fala ainda, mas tem agressividade? Mas precisa começar a ensinar a verbalizar. Né? Não vai adiantar esse confronto, não né? adianta o confronto, porque assim, pode adiantar no momento. Ali uma punição, ela resolve ali de imediato, mas não vai resolver a longo prazo esse comportamento, né? Porque a punição não vai ensinar habilidade de vida para o seu filho, não vai ensinar como ele lidar com uma situação desafiadora em outros momentos. Então, fazer isso, validar o sentimento da criança, acolher a emoção da criança, porque a partir do momento que você acolhe, né, você cria uma conexão, gera uma conexão entre você e a criança, e ali é a hora de você estabelecer os limites. Ali é a hora que você vai ser firme e vai dizer, filho, isso não é permitido. E aí a gente chama atenção para o que está existindo, que a gente tem falado muito aqui dentro do programa, que são muitas vezes as fantasias e os pensamentos agressivos. É uma das coisas que a gente tem que observar, o que essa criança está vendo, né? A gente observa muito aqui dentro do programa, sempre os profissionais dizem a mesma coisa. O que teu filho está vendo? A idade que ele tem, já é para ele ter um celular na mão, vendo coisas que muitas vezes o que tem ali não é para uma criança, mas sim para um adulto que tem noção do que está vendo? Essa agressividade, muitas vezes fantasiosa, ou esses pensamentos, é algo para ter um olhar maior? Sim. Sim, é importante a gente estar atento ao que as crianças estão vendo, né, nas redes sociais, às vezes imitar, né? Porque tem muito comportamento de imitação. A criança aprende por imitação. É tanto que ela aprende muito com os pais, né? E hoje, como os pais estão mais ausentes e a tela mais presente, então, eles vão repetir, né, o que eles estão vendo. Se eles estão repetindo, estão vendo ali cenas de violência, de agressividade, eles vão querer fazer do mesmo jeito. E aí a gente lembra também do tratamento, muitas vezes não é para a criança, mas é para os pais. Sim, também. Tem que ser analisado isso também. Tem, porque é todo um contexto, né? Não adianta, eu digo muito lá na clínica, né, no consultório, que a gente não pode trabalhar sozinho, porque a criança está inserida no ambiente. E como ela aprende muito por essa modelação, a gente precisa mudar o ambiente da criança também. Né? Porque muitas vezes a forma como os pais estão lidando com o comportamento dos filhos, em vez de estar ajudando, está reforçando esse comportamento. E não é fácil criar filhos, porque quando você tem um filho, pronto, você criou aquele filho, mas o outro que você vai ter, ou a outra filha que você vai ter, ela vem totalmente diferente. Sim. Cada um tem uma história, né? Tem, sim. Tem diferença na tua casa, não tem? Completamente diferente. Um tem quantos anos? Um tem 11. 11, tranquilo, o outro? Calmo. E o outro tem 7, já tem é mais 7. Determinado, mais... E aí, muitas vezes, a pessoa não sabe como lidar. Você tem 2 filhos, um teve um jeito de ser, o outro já é mais... Um é mais calmo, o outro é mais agressivo. O que falar das crianças das últimas gerações e dessa geração agora? O que falar? Eu acredito muito que tem muito a ver com a questão das redes sociais mesmo, né? Da mídia, né? Da exposição que as crianças estão tendo hoje. Né? A facilidade com que elas acessam conteúdos é imensa. É difícil, eu fico falando uma vez eu trabalhava em escola, né? Trabalhei 5 anos como psicóloga escolar
E uma vez um pai chegou e perguntou por que essas crianças querem as coisas tudo de imediato, né? A gente tem que dar tudo de imediato para as crianças agora. Gente, antigamente a gente, para assistir um desenho animado, a gente tinha que esperar o outro dia, né? Até chegar, um brinquedo, né? Teve gente que precisou chegar na fase adulta para comprar. Assistir um filme, a gente tinha que ir na locadora, passava vários dias, chegava na locadora, o filme tava não na mão, tava né? ali, não nem tava tudo estava na nossa mão. Hoje está tudo na mão para as crianças, está muito fácil. Então, para ela entender que a gente tem que esperar, né, é mais difícil. Limites também, né? Tá faltando uns limites aí. Sim, sim. Eu acho que os pais, eles estão... E estão é importante deixando isso. de aprender. As próprias crianças cobram esse limite e falam da importância disso. É incrível isso no consultório. Quando a pessoa passa, então, a lidar com a própria mãe e o pai, observando o que está acontecendo, e sabendo que ele vai ter que mudar alguns comportamentos, algumas atitudes, vai ter que ter algumas decisões necessárias. Quando você percebe que não tem problema de saúde, né, mental, não tem problema de doença mental, que você sabe que aquilo muitas vezes é birra, você vai perceber isso, você levou nos profissionais, você teve a certeza, algo existe ali. Quando você trata a causa, tudo melhora, né? Melhora sim. Quando a gente muda o ambiente da criança, a gente muda o comportamento dela. Muito bom. Incrível. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Pode entrar em contato pelo Instagram, né? A Psi Tarciane Pires. E lá no Instagram tem o contato da clínica. E várias dicas, né? Sim, várias dicas. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.